No capítulo 7 de Mateus, e o versículo de número 24, e nós podemos associar perfeitamente essas palavras de Jesus com o Salmo 127, porque elas estão, na verdade, relacionadas entre si. Nós vamos entender aqui o seguinte: olha como é que Jesus começa a dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, ou comparar essa pessoa ao homem prudente, que edificou o quê? Sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada. Aleluia! O Senhor estava ali trabalhando, o Senhor era Senhor daquela casa, daquela família. O Senhor lançou os fundamentos e os alicerces. Quando veio a tribulação, quando veio os problemas, quando veio as lutas, quando veio as tormentas, quando veio as coisas dessa vida, e combateram contra aquela casa, meu irmão, Jesus disse: ela não caiu, ela permaneceu, ela resistiu a todas essas coisas. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Ela foi construída, ela foi fundamentada, ela foi consolidada sobre uma estrutura firme e inabalável. Aleluia! Porque quando Deus constrói alguma coisa, meu irmão, aquilo que Deus constrói não é algo que rui, que cai, que se desfaz, não é, é algo que permanece, é algo que fica, é algo para a eternidade. Quando Deus está, as coisas se mantêm firmes, porque todos nós temos problemas, e passamos por problemas, e enfrentamos dificuldades. No entanto, existe uma diferença. Algumas pessoas, elas conseguem superar, elas conseguem passar, elas conseguem existir dessa forma. Outras, infelizmente, não sucumbem, não aguentam, desistem, voltam atrás, chutam o balde, como diz aí o ditado popular: eu vou chutar o balde, eu vou jogar a toalha, eu vou largar, eu vou desistir. Meu irmão, quem está fundamentado, firmado, e o Senhor está construindo a vida dessa pessoa, ela aguenta, ela se mantém firme, ela continua, ela não volta atrás, ela não retrocede, porque a sua casa foi fundada, foi fundamentada, foi construída sobre uma rocha. Aleluia! E essa rocha nada mais é para nós aqui na explicação do texto, é que Jesus começa a dizer: essa rocha é a palavra de Deus. Aleluia! Aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Tem muita gente que escuta, tem muita gente aqui que escuta, mas não pratica, não vive. Está construindo a casa sobre a areia, está com uma estrutura deficiente. Aparentemente está tudo bem, está tudo bonito, cheio de glamour, mas as estruturas são frágeis. Quando ela sofreu abalo, quando vierem os problemas, quando vierem essas coisas, meus irmãos, essas pessoas não conseguem se manter, não conseguem aguentar, não conseguem permanecer, como diz a palavra.
maldição foi gravada na cruz do Calvário. Então, quando a gente vê determinadas coisas acontecendo, só existe uma explicação. As pessoas precisam rever a sua forma, seu estilo de vida, se realmente ele está dentro de um contexto da qual a palavra de Deus nos ensina, da qual o Senhor passou para nós. Se nós estamos vivendo isso, ou se estamos vivendo aquele cristianismo de oba-oba, aquele cristianismo sem compromisso, sem temor, sem reverência, aquele cristianismo que pode tudo, aquele cristianismo que nada tem problema. Porque quando vier o vento, quando vier a chuva, quando vier os rios, quando vier os problemas, meu irmão, pessoas assim não aguentam permanecer na presença do Senhor. Elas afundam, elas vão para o buraco, elas vão por água abaixo. Ontem nós estávamos no evangelismo e tinha um moço lá, o irmão Edson me procurou e falou: olha a situação daquele moço, olha o jeito que ele está. Mas você chega perto dele, pastor, ele sabe, é uma pessoa cheia de conhecimento da palavra, tem um grande conhecimento, mas olha o estado que ele está, olha como ele está vivendo como um mendigo, como uma pessoa, um andarilho. Mas por que as pessoas elas chegam e ficam nessa situação? Exatamente porque não praticam a palavra. Todo, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Soprou os ventos, desceu as chuvas, não é? Vieram, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas ele continua dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Grande foi a sua ruína, grande foi a sua derrota, porque está edificado sobre a areia. E as pessoas que nos dias de hoje estão vivendo aquilo que Jesus ele falou na sua palavra, em Lucas capítulo 16, versículo 15. Olha o que diz esse texto: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não tem como, não tem jeito, não tem como servir a Deus e a Mamon, que representam as riquezas. Não tem como servir a Deus e servir ao mundo. Não tem como servir a Deus e servir ao pecado. Não tem como servir a Deus e também ceder às vontades da carne. Não tem como, não tem como, não tem como. Não se pode servir a dois senhores. Se nós escolhemos Jesus para servir, então é Ele que nós vamos servir. E como é que nós servimos Jesus? Quando nós obedecemos a palavra dEle. Quando nós rejeitamos as outras coisas, quando a gente sabe que é compromissado com Deus e é o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós não trocamos Jesus por programa de televisão, quando nós não trocamos um culto na igreja por um passeio no shopping, não é? Quando nós deixamos de vir à igreja para fazer coisas, não é? Para ir para um churrasco e deixamos
deixamos a palavra de Deus, meu irmão, tudo tem o seu tempo, mas nós precisamos entender que se é o Senhor que nós vamos servir, então temos que servir Ele com verdade, integridade de coração, servir Ele com compromisso, ser fiel a Ele, andar segundo a palavra dEle, para que as bênçãos dEle alcancem a nossa vida, consequentemente a nossa casa e a nossa família. Não tem como servir a dois senhores. Fala, teu irmão, não tem como. Ou você vai servir Jesus, ou você vai servir essas outras coisas que fazem parte da tua vida. Não tem como. O próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus nos ensinou essas coisas. Não tem como fazer com que os nossos lares tenham firmeza se nós e as pessoas vivem em cima do muro. Vocês se lembram daquela ilustração que eu contei para os irmãos?